Bom dia a todos. Esse aqui é o canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. Eu vou tentar lançar alguma luz hoje, continuando ainda na guerra do fim do mundo, na guerra do fim dos tempos, na soma de todos os medos, a guerra que acontece em Israel contra, pode-se dizer, contra o povo palestino, né? Os habitantes de Gaza estão profundamente aterrorizados com a guerra. Estão aterrorizados com os ataques do IDF israelense. Mas olha só, pessoal, o que acontece em Gaza é muito parecido, em vários aspectos, ao que ocorreu no gueto de Varsóvia, entre 1941 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Exceto que o que acontece em Gaza é ainda muito pior, de uma dimensão muito maior. Veja, Varsóvia é ocupada pelos nazistas, a guerra começa. Os nazistas se ocupam em isolar o povo judeu, que representa 30% da população de Varsóvia, e passam a ocupar um espaço físico que não significa nem 1% daquele território, que é justamente o local onde eles são isolados e humilhados diariamente pelos nazistas, né? A humilhação, né, de um povo, aí, de uma etnia, né, é muito comum em Gaza, né? Desde a ocupação daquela região, desde a criação da Israel pela ONU, né? E eles se concentravam ali em separar os grupos que iam ser enviados para os campos. É que eu já expliquei em outro vídeo o que eram os campos. Eram campos de trabalho, eram plantas industriais das grandes corporações transnacionais alemãs e também internacionais, né? Da Standard Oil, e isso aí eu já expliquei também sobre o papel dos campos de concentração, né? E que no final da guerra se tornaram campos de extermínio, né? Então, em Varsóvia, naquela região confinada pelos nazistas, morria-se sobretudo de tifo e de desnutrição. E em Gaza, se morre principalmente por explosões, por bombas de fogo, mísseis e foguetes, né? Coisa que não havia no gueto de Varsóvia. Mas você também morre por maus tratos, por desnutrição, por doenças. Então, por isso que eu disse, tem muitos aspectos que são parecidos, né, entre Gaza e o gueto de Varsóvia, né? Porque também em Gaza você tem a destruição de hospitais, de escolas, igrejas, padarias, edifícios públicos, sempre naquela doutrina de guerra militar israelense de que você está combatendo um terrorista do Hamas que está escondido naquele hospital, ou que está embaixo do hospital, ou que tem uma arma escondida ali nos fundos de uma igreja, né, ou que teve alguém ligado ao Hamas que passou por alguma padaria, enfim, é uma doutrina de guerra, né, eles se justificam desta forma, mas explodem aquele local e muitos civis são exterminados, né, por uma força aérea muito poderosa de Israel. No final disso que está acontecendo lá em Gaza, veja só, aquilo só está acontecendo também porque existe um apoio tácito aí dos Estados Unidos, que está enviando dinheiro diariamente aí para Israel, porque a guerra é cara, né? A guerra ela gasta aí 270 milhões de dólares por dia, né? Boa parte da opinião pública mundial também apoia o esforço de guerra de Israel, que eles consideram legítimo em função do ataque que eles receberam. Mas a gente pode prever aí que no final, assim como aconteceu no gueto de Varsóvia, no final, se chegar a esse ponto, né, os palestinos vão lutar com todas as suas forças, né, porque é simplesmente uma luta pura e simplesmente pela sobrevivência, assim como lutaram os judeus remanescentes do gueto de Varsóvia. Pode-se prever que virão grupos insurgentes de todo o Oriente Médio para ajudar os palestinos. E a resistência, assim como ocorreu no final, né, do gueto de Varsóvia, essa resistência será absolutamente feroz, né? Bom, pessoal, hoje a gente já pode dizer que o verdadeiro presidente dos Estados Unidos não é o Joe Biden, é o Benjamin Netanyahu, né? Tem lá, os Estados Unidos tem 7 mil lobbies, né? E o lobby sionista é um dos mais poderosos do mundo. E a mídia, ela também faz parte do lobby sionista. Então eles têm um poder incomensurável, né? Então todo mundo nos Estados Unidos praticamente é influenciado por essa força financeira avassaladora, né?
E também tem muitos cristãos sionistas nos Estados Unidos, né? Naquelas igrejas evangélicas, protestantes, eles têm uma infinidade de igrejas protestantes dos Estados Unidos, né? Então tem muitos cristãos sionistas, né? Que considera que a nossa cultura ela é judaico-cristã, né? Eu acredito que o sionismo não vê desta forma, né? Que a cultura dele seja cristã, né? Até porque ao longo dos milênios os judeus foram muito perseguidos aí pelos católicos, né? Então existe aí um problema aí cultural, histórico, de cunho religioso, de visão de mundo e também de doutrinas que são, em última análise, inconciliáveis num certo ponto, né? Bom, e como é que está indo Israel? Né? Como é que está indo Israel no seu esforço de guerra? Bom, alguns analistas aí, incluindo o comandante Robinson, eles acham que eles deveriam parar a guerra, retroceder e fazer uma negociação diplomática com a parte política e diplomática do Hamas, porque o Hamas não é só um grupo de arrivistas, de insurgentes e que tem algum poderio militar aí que cavou túneis e que fez aquela ação, inclusive sem o próprio conhecimento da parte política. É porque o Hamas já foi a autoridade ali dentro da Palestina. Muito embora hoje os palestinos têm muita desconfiança também em relação a esses grupos, né? Então, como vai Israel? Bom, eu acho que na perspectiva do longo prazo aí, corre o perigo aí da sua lendária força militar virar pó, lenta e inexoravelmente, que o desgaste vai ser maior para Israel do que para qualquer um. Mas ele sequer pode imaginar que ele vai fazer uma negociação com a parte política do Hamas, que isso para ele seria uma derrota, né? E também não é o que provavelmente quer o cidadão israelense hoje, né? Ele quer os seus parentes de volta, né? E o Hamas, por sua vez, quer que se liberta os milhares de prisioneiros, inclusive muitos são crianças, né? E mulheres das prisões israelenses. Bom, então esse é o assunto da comparação, né? Eu queria estar no meu blog. Eu comparei aí o gueto de Varsóvia com a faixa de Gaza. Para terminar o vídeo, eu queria falar aqui aí sobre a viagem do avião presidencial da Rússia, né? Olha só, pessoal, no final da Guerra Fria, vou voltar um pouquinho, tá? No final da Guerra Fria, você teve o quê? A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Isso significa o fim da Guerra Fria. Existia um relativo equilíbrio dos dois mundos, do mundo ocidental e do mundo comunista, com a balança pendendo fortemente para o lado do Ocidente. Mas de lá para cá, só o que nós vemos é que o Ocidente gasta de uma maneira cada vez mais arbitrária e contraproducente, produzindo vários tipos de guerras que são inúteis, a começar da guerra do Iraque, depois a guerra do Afeganistão, a própria guerra da Ucrânia, que foi totalmente desnecessária e que só serviu para fortalecer a Rússia. E ao mesmo tempo que você tem aí um enfraquecimento do Ocidente, após a Guerra Fria, você tem um avanço cada vez mais visível do Oriente, em termos políticos, tecnológicos, militares, né? Hoje a gente já pode perceber lá na Ucrânia que a única pessoa que pode ajudar a Ucrânia é o Vladimir Putin, né? Realmente, ele é a única pessoa que pode ajudar o dançarino Zelensky. Então, falar agora então sobre a aeronave do Vladimir Putin. Depois eu fiz esse parêntese para explicar por que o Ocidente está decaindo e o Oriente está ascendendo. Isso é uma coisa visível, né? O fato é o seguinte: a aeronave do Vladimir Putin completou um voo direto para os Emirados Árabes Unidos, escoltado por uma ala de caças. São 4 Sukhoi Su-35 da Força Aérea Russa, totalmente armada com mísseis guiados por infravermelho, que é o R-77 e o R-73. Não há ninguém mais, incluindo os Estados Unidos, que seja capaz de realizar tal feito. Não existem outros caças no mundo capazes de cobrir tal distância sem reabastecimento e sem tanques de combustível adicionais. Poucos países permitem a entrada de aeronaves armadas no seu espaço aéreo.
exceto nações aliadas. Normalmente, tarefas de escolta são realizadas pelo país anfitrião. Nesse caso, houve uma cadeia contínua de escoltas ao longo de todo o voo, da decolagem na Rússia até o pouso nos Emirados Árabes Unidos. Os russos ainda presentearam os espectadores dos Emirados Árabes Unidos com um breve show aéreo após a chegada. Esse fato é uma mensagem ao mundo, sobretudo aos Estados Unidos, ao Tribunal de Haia, né, que condenou recentemente o Putin por repatriar crianças ucranianas que estavam no ambiente de guerra para tirar essas crianças da guerra. Foi uma mensagem à ONU, ao Pentágono, à CIA. Então, por que eu falei que o mundo virou? Né? Do final da Guerra Fria, ainda você tem uma grande hegemonia americana entre 1990, quando se deu o fim do mundo comunista, com a queda do Muro de Berlim, e com o fim da União Soviética. Até mais ou menos 2010, os Estados Unidos pintou e bordou. Né? Mas de lá para cá, o mundo asiático vem crescendo, com a ascensão financeira, econômica, social, comercial da China, que é uma força avassaladora da indústria chinesa, e também com a força e o crescimento e o desenvolvimento formidável da Rússia, inclusive por causa das sanções, e por causa do boicote e também por causa da guerra da Ucrânia. Né? Que na medida que a Rússia se fortalece e se torna autossuficiente em tudo, já que ela foi sancionada em milhares, parece que 17 mil tipos de sanções, que é o país mais sancionado do mundo, ela mostra para o mundo que ela pode fazer algo na cara de todo mundo e que o Ocidente não é capaz de fazer. Então ela sai da Rússia, vai até os Emirados Árabes Unidos, né, num verdadeiro show aéreo, e o americano fica lambendo o dedo, né, porque ele não pode fazer nada contra o avião do Putin. Né? Então o Putin mostra quem é que está no comando do espaço aéreo global. Ok, pessoal? Então fica aí para a nossa reflexão, mais um vídeo do canal. Espero que vocês deem um like, tragam um seguidor para o nosso canal. Tem poucos e bons seguidores no nosso canal. Nós vamos continuar fazendo, porque nós temos liberdade de falar. Enquanto nós tivermos a liberdade de expressar, o canal vai existir. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.